Salve, juventude! Mais um Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. E à minha frente, Mana Nádia. E aí, Fran, hoje frente a frente, né? Hoje, frente a frente. Porque... De frente com a Nádia. Oh, meu Deus, e a Fran? Porque hoje o nosso programa tá um pouquinho diferente, porque aqui é tecnologia também, meus amados. Tecnologia. Tecnologia. Bem, é francês? Fala tecnologia? É sobre isso, né? E a gente vai para nossa versão de podcast online, né? À distância, com a galera que... EAD. Até porque a juventude petista está espalhada por todos os cantos do país, né? Por todos os cantos. E hoje, inclusive, a gente está com uma convidada que está bem longe aqui de Brasília, amiga. Hoje a gente vai falar com a Cris, a nossa Cristiana Paiva, que é agricultora familiar lá do estado de Roraima, mestre em agrologia pela Universidade Estadual de Roraima, formada em licenciatura em educação do campo pela Federal de Roraima também, é nossa membro titular do Conselho Nacional de Juventude, do Conjuve, e secretária nacional de juventude da CUT. Oi, Cris, bem-vinda. Bem-vinda. Oi, meninas, que bom, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? É o sonho de todo petista, cutista, participar de momentos como esse, né? Para a gente avançar aí com as nossas juventudes. Muito bom, agradeço, viu? Massa. E um tema super importante hoje, né, Cris, né, Nádia? Em altíssima, vamos falar sobre a luta pelo fim da escala 6x1, que dialoga tanto com as juventudes brasileiras, com a nossa conjuntura atual, e é uma pauta prioritária da CUT, né, Cris? Sim. Tem uma pauta muito prioritária e atual, né, que a gente tem vivenciado aí, que já vem, né, do histórico, mas que a gente tem vivenciado agora como uma das nossas pautas prioritárias, no avanço aí da luta por direitos e consolidação, né, de dias melhores para os nossos trabalhadores. Cris, então vamos começar justamente falando, contextualizando para quem nos acompanha, o que é a escala 6x1, né? O que é essa escala e como ela afeta a vida dos trabalhadores, né? Porque a gente fala sobre juventude aqui no Pode Tremer, mas o fim da escala 6x1 ou a existência dela não interfere só na vida da juventude, e sim de todo o trabalhador brasileiro, né? Então conta pra gente, explica para quem nos acompanha o que é essa escala e como ela afeta a vida dos trabalhadores. É importante que a escala 6x1, né, essa jornada aí de trabalho, em que o trabalhador cumpre os 6 dias consecutivos de trabalho e tem apenas um dia de folga, né, um modelo mais comum em setores como comércio, serviço, indústria, e que está aí previsto, né, na nossa consolidação das leis de trabalho, a nossa CLT. Na prática, isso significa, né, a pessoa trabalhar praticamente a semana inteira, muitas vezes em jornadas longas, e que não tem, né, o tempo ali, e tem esse um dia de descanso, e que não permite que esse trabalhador, né, tenha acesso aí a cuidar da família, a estudar, a resolver as suas próprias pendências pessoais, e isso afeta diretamente a qualidade de vida, né, a saúde mental, física, o social desse trabalhador, dessa pessoa, jovem, mulher, que vive aí nessa escala. Além disso, a escala acaba, né, reproduzindo mais desigualdades. Quem vive nessa escala são, com certeza, né, os mais precarizados e com menores salários, geralmente, é quem vive aí nas jornadas mais exaustivas. Então, a escala 6x1 não é sobre organização de tempo só, ela é sobre condições dignas de trabalho, o direito, né, a um descanso, e nesse descanso ele ter qualidade e dignidade, que é o que busca, né, todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. Perfeito. É isso, Cris. E essa luta pelo fim da escala 6x1, ela é extremamente atual, mas ela não começa agora, né? Ela é uma sugestão do PT há muito tempo e da CUT também, né? A gente teve, neste ano, a escala 6x1 sendo pautada com muito êxito pela
deputada federal Érica Hilton, uma grande parceira dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mas é uma pauta que o Partido dos Trabalhadores levanta desde a sua fundação e já tinha sido colocada no Congresso Nacional várias vezes pelo nosso partido, né? Isso, com certeza é uma reivindicação muito histórica do Partido dos Trabalhadores, do movimento sindical e principalmente, né, da nossa Central Única dos Trabalhadores, que muitas vezes veio encorpado em outras lutas com outros nomes e que isso vinha de muito tempo já, né? A luta pela redução dessa jornada de trabalho, sem redução de salário, tem sido uma das nossas bandeiras centrais. Nesse período, a gente vê aí que a gente teve muito avanço agora na isenção do imposto de renda, nas nossas pautas agora prioritárias, e que a nossa reivindicação é uma ideia mais simples, né, importante, mas que é tão importante, impactante na vida do trabalhador, que é trabalhar menos, né, para viver melhor. Então, quando a gente fala de acabar com a escala 6 por 1, reduzir a jornada semanal de trabalho, estamos falando de garantir, né, mais tempo de descanso, convivência familiar, esporte, lazer, formação, educação para os nossos trabalhadores, que também melhora a produtividade, né? Vem aí ao contrário do que tentam pregar em uma oposição ao fim da escala, tentando levar aí para uma questão econômica que não existe, né? Que a gente sabe, tem pesquisas que comprovam que isso não existe, não vai ter impacto negativo na economia. Inclusive, a gente traz aqui para também uma reflexão que o senador Paulo Paim apresentou uma PEC, que é a PEC 148 de 2015, que propõe a redução aí da jornada máxima, que é 44 horas, para 36 horas de trabalho semanais, que é uma proposta que vem aí na linha de vários outros países, né, que já têm ela consolidada e que tem avanços aí a partir disso, priorizando o bem-estar desses trabalhadores e nos adaptando também ao mundo do trabalho, às transformações tecnológicas e sociais que vivemos hoje. Hoje a gente não pode se comparar ao que vivenciamos, né, alguns anos atrás, tudo tem mudado numa escala muito grande. Então, assim, é uma luta antiga e também muito atual, porque é uma luta que ela tem uma dinâmica diferente agora, porque a gente está aí vendo a questão do trabalho informal, que vem também para dentro desse escopo, porque ainda há milhões de trabalhadores brasileiros que vivem exaustos, com pouco tempo para si e também, né, isso precisa mudar. Eu acho que a gente chega a um limite, né, de ter há tanto tempo vivenciado e pautado essa luta. Agora a gente precisa ver ela acontecer realmente na prática, com muita pressão, e a gente indo para cima aí de quem precisa, para que a gente possa favorecer os nossos trabalhadores mais uma vez. E, Cris, tu falou aí sobre essa questão da proposta, do projeto do Paulo Paim, do nosso senador, que é um projeto de 2015, né? Como tu mesma falou, então já são 10 anos, né, que esse projeto foi apresentado. É muito tempo, né, Nádia? A gente vê que essa luta pelo fim da escala 6 por 1 realmente é algo desde a construção do Partido dos Trabalhadores, né? E aí ela falou sobre Senado, Congresso Nacional. Dentro desses trâmites legais, Cris, o que precisa acontecer? Como é que está funcionando isso? Como é que está o passo a passo para que esse projeto seja votado, essa proposta seja votada, seja avaliado, tanto na Câmara quanto no Senado? Eu acho que vale muito a gente ressaltar, né, que não é à toa que ela vem sendo pautada há muito tempo, né, que é uma proposta que tem um processo um pouco mais, né, difícil, porque é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, né, ela vem não é um projeto de lei comum. Então, primeiro, ela precisa ser aprovada em duas votações no Senado e depois em duas votações também na Câmara de Deputados. Em cada uma dessas votações é necessário o apoio, né, de 3/5 dos parlamentares, ou seja, 49 senadores e 308 deputados federais precisam, né, aí estar aprovando ela como uma emenda à Constituição. E vocês já podem, né, já sentem o peso disso, né, dessa fala, como que a gente tem vivenciado também outras aprovações e outras propostas que têm chegado, né, um cenário político que não nos é favorável muitas vezes. Nós temos aí diversas
propostas que estão favoráveis ao povo, né, aos nossos trabalhadores, e que a gente vê que, como a gente não tem uma maioria dentro desses processos, a gente precisa se consolidar uma resistência, uma luta, a gente tem conseguido avançar. Temos né, à frente da presidência do nosso país um presidente que tem um impacto totalmente diferente, que um olhar para o povo, que a gente tem avançado, mas que também a gente precisa, né, nos consolidar nesses espaços para estarmos aí também fortalecendo a nossa luta, mais que a pressão popular, eu acho que é o principal nesse período que vem, né, e além disso, antes, né, da proposta da PEC ir para o plenário, ela precisa passar por várias comissões, né, então, onde é analisada por especialistas, parlamentares, podendo receber emendas e pareceres, né, vocês sabem que a gente passa por isso em alguns processos, todos, a maioria que ouve o podcast passa por algum tipo de conselho, alguma proposta a gente lança, você sabe que pode ser alterado, a gente tem que entrar em vários acordos, por isso o processo é demorado, existe muita articulação política, nossa mobilização social, e isso de nenhuma mudança, né, constitucional acontece sozinho, precisa de muita pressão popular, diálogo com os nossos trabalhadores, nossos sindicatos e as bancadas comprometidas aí com o direito dos trabalhadores, né? A gente precisa, então, criar uma grande unidade de luta para avançar. E um resumo, a PEC, né, põe fim à escala 6 por 1, precisa muito avançar, a gente precisa da vontade política do Congresso e a força do povo, né, nas ruas e nas redes também agora, nesse período. Exatamente, Cris. E o plebiscito popular foi uma ação vitoriosa de mobilização das ruas por isso, né? É isso. Fala pra gente como é que funcionou essa questão do plebiscito também, Cris. O plebiscito popular rodou todo o Brasil, né? Ele vem de uma unidade de vários movimentos partidários, sociais, centrais, mas principalmente puxado, né, pelas centrais, pelos sindicatos, em que a gente pôde não só, né, trazer, ouvir, ver e fazer a pesquisa do que o trabalhador naquele momento, né, o que ele achava da escala 6 por 1, mas também nos permitiu abrir um diálogo novo com esses trabalhadores das nossas bases, com o povo nas ruas, né? O plebiscito rodou lugares imagináveis, porque em todos os setores, né, a gente sabe o quão importante é o fim da escala 6 por 1, e o plebiscito, como uma ação muito vitoriosa, trouxe isso, e dizer que nós sim podemos ter um canal de diálogo com os nossos trabalhadores, com o brasileiro, a partir de pautas que impactam, né, necessariamente a vida deles. Na CUT, a gente tem uma secretaria que cuidou muito brilhantemente do plebiscito, com todos nós. Claro que cada diretor nosso que está no seu estado teve o papel importante de ir atrás, né, dos nossos trabalhadores, voto a voto, dialogar, falar, entender e explicar, porque a gente sabe que está cheio de fake news sobre o fim da escala 6 por 1. Então, nosso papel primordial debater, mas também mostrar o quanto isso vai impactar positivamente a vida dele, o bolso dele, e principalmente a saúde dele, né? Físico e mental. Exatamente, muito bom. É isso. E agora, Nádia, Cris, a gente vai trazer um quadro aqui, que faz parte do nosso programa, faz parte do Pode Tremer, que ele traz algumas curiosidades. E aí, Cris, tu pode ficar à vontade para complementar todas as curiosidades que vão chegar em tela, tá? E aí, esse quadro traz algumas curiosidades justamente sobre países que implementaram jornadas de trabalho reduzidas. Para a gente ter como exemplo e entender que não é uma proposta mirabolante, né? É uma proposta que tem efeito, que tem funcionalidade, que já funciona em muitos países e que pode, sim, funcionar no Brasil e transformar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Os cases de sucesso, Exato. né? É isso aí. Vem aí o Você Sabia? Primeira curiosidade, produção. A Islândia
Foi pioneira em testes em larga escala, com 86% da força de trabalho já operando com jornadas reduzidas em escala 4x3. 4x3, gente. Não é 5 por 5x2, é 4x3. Dá pra aplicar, né? Isso é a prova, né, Cris? De que dá pra aplicar e de que funciona. Uma política bem feita, bem construída, funciona. E a gente não tá falando de... Ai, sempre tem aquela justificativa, mas que país que é? É Islândia, gente. Não é qualquer um. Não é qualquer coisa. Não é um país pequeno, não é um país economicamente... não enfrenta grandes dificuldades econômicas. É um país muito rico, é um case de sucesso mesmo da economia, né? Né, Cris? Sim, sim, muito importante. Estava até tentando visualizar também algumas curiosidades sobre o tema e achei muito importante essas que fazem a gente meio que, né, nos ver e ver pessoas ligadas a nós nessa rede, né, e em todo esse processo, enquanto a gente vai avançar aí, com o fim da escala 6x1. É isso, vamos ver mais alguns cases Próximo. de sucesso. A Bélgica permite que trabalhadores escolham fazer suas 38 horas semanais em 4 ou 5 dias, dando aí a liberdade para os trabalhadores, né? Eles já têm uma escala de 38 Reduzida. fechada. E aí tu pode escolher se tu vai, né, dividir esses 38 em 4 ou 5 dias. Que maravilha, né? Não é? Tu imagina, aí tu consegue fazer também 4x3 se tu quiser. Porque tu Exato. pode trabalhar 4 e decidir, né, folgar os 3. Tem um outro exemplo aqui que é muito bom também, o próximo, produção. Os Emirados Árabes Unidos já adotaram uma escala 4x3, trabalhando 4 dias por semana com 32 horas semanais. 32 horas semanais, Nádia Cris. E é uma possível. população muito grande, tanto quanto o Brasil. Exatamente. É possível, gurias. É possível. É possível. Algum comentário, algum complemento, Cris? Não, não. Então vamos para a próxima curiosidade. Já foi. Pode falar, mulher, pode falar, fica à vontade. Eu já fui algumas vezes a trabalho, né? A CUT tinha um projeto na Bélgica e a gente meio que via as pessoas diferentes, né? Tipo assim, esse trabalhador tá feliz, esse trabalhador tá muito animado e a gente se queria saber, queria entender por que que ele, né, falava do trabalho diferente da gente, porque muitas vezes a gente é tido como o trabalhador que reclama muito de direitos e tal. Inclusive, a gente passou a entender isso a partir de quando eles explicaram como funcionava o formato de trabalho. E também a questão de bater ponto, né, diferente da nossa, o que garante que o trabalhador não tenha toda uma pressão, né, que às vezes nem dorme ansioso porque tem que acordar amanhã tal hora muito cedo para ir trabalhar. Então, eles têm uma dinâmica muito diferente e muito, assim, importante, né, para a vida dos trabalhadores. Exato, a Bélgica é um grande exemplo mundial sobre direitos dos trabalhadores, pensando inclusive no bem-estar mental desses trabalhadores e trabalhadoras. É um cuidado diferente. É aquela coisa, se trabalha para viver, para ter qualidade de vida. Ninguém vive para trabalhar, né? Exato, é para se ter vida além do trabalho, já diz o movimento VAT. Agora, Reino Unido, ó. O Reino Unido realizou um teste piloto em 2021 e a maioria das empresas participantes decidiu manter a escala devido aos resultados positivos. Então, eles participaram desse teste, aplicaram um teste e resolveram manter a escala reduzida, porque o resultado foi positivo, né, gente? E não foi só no Reino Unido, a gente tem mais 2 exemplos de onde isso aconteceu e deu certo. A Espanha, que também participou desse projeto com a escala 4x3, e o próximo, produção, a Alemanha, que num teste piloto determinou lá em 2024, e esse teste levou mais de 70% das empresas a manterem a jornada reduzida na escala 4x3. Quem fez, aprovou, continuou. E não é sobre 5x2, gente. 5x2 é o mínimo do mínimo do mínimo que pode ser oferecido para o trabalhador brasileiro. Aqui é 4x3.
4x3. E é interessante que não é igual a gente tem a nossa escala, que no fim de semana tem que estar fechado nela 4x3. Inclusive, o trabalhador pode escolher quais dias ele quer trabalhar. Isso faz com que as empresas fiquem abertas todos os dias da semana, a rotatividade seja maior, você consiga organizar ali para ir num médico no meio da semana, ir num banco, fazer coisas que só consegue no meio da semana e que no fim de semana não consegue, que é um grande problema da nossa escala de trabalho no Brasil, né? Você tem que ir no banco, o banco funciona das 10 às 4. Chega na hora do almoço, aquilo está empetecado de gente, você não consegue resolver seus problemas. Lá não. Às vezes o seu dia de folga é em plena terça-feira, você consegue resolver tudo que você tem para resolver em horário comercial. Isso faz total diferença. E aquela coisa, né, Nádia? Ai, mas vai prejudicar, se a gente colocar uma escala 4x3, vai prejudicar o comércio, vai prejudicar o não sei o quê, e a empresa. Gente, mas existe escala justamente para isso. Existe uma escala com uma equipe de funcionários. Exato. E tu distribui essa equipe de funcionários dentro dos 7 dias da semana. E aí tu coloca eles para trabalharem dentro do seu horário, da sua escala, respeitando qualidade de vida, tempo fora do trabalho. Essa é a proposta, né, Nádia? Exato. Agora porque hoje, né, tá difícil pro trabalhador brasileiro. Do jeito que tá, né? Não tá dando mais. Vamos ver como é que tá na América Latina, ó. No Chile, eles implementaram a Lei das 40 horas, que visa reduzir a jornada semanal com empresas privadas testando a jornada de 4 dias. Não é só o Brasil que está aí tentando ver como é que se adequa a essa proposta. E já no Brasil, há empresas no país testando a jornada e registra-se. A legislação não impede a adoção da jornada 4x3. Você que está nos vendo aí, jovem empresário, quer abrir uma empresa, já é um empresário, você pode adotar a escala 4x3 na sua empresa. A legislação não nos proíbe. Inclusive, essa semana eu vi uma notícia do meu estado, Rio Grande do Sul, que uma empresa lá, não sei te dizer exatamente qual, mas aplicou a jornada de trabalho reduzida já. Olha que incrível. Já está fazendo os testes e está tendo resultados positivos. Em São Paulo super tem essa Faria Lima aí, meus amados, já está com uma jornada 4x3, 5x2 há muito tempo, né, para esses trabalhadores que trabalham de terno lá na Faria Lima, e o trabalhador comum tendo que sofrer numa escala 6x1. 6x1 ou 7x0, né? Porque a gente sabe que essa escala... Para a mulher é 7x0. É verdade, porque 7x0 e 24 horas por dia, né? Sim, exatamente. Muitos cases de sucesso, né, Cris? Muitos, muitos. Cris, Nádia, a gente vai para um rápido intervalo comercial, viu? Mas a gente já volta, não sai daí. Fiquem aí. Pode tremer, aqui está a juventude no PT. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT.
Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Segundo bloco do Pode Tremer, o podcast da Juventude do PT e de todas as juventudes. E a gente segue falando sobre escala 6x1, né, Nádia? Exato, com a Cristiana Paiva, nossa secretária nacional de Juventude da CUT, Central Única dos Trabalhadores. E, Cris, aqui no Brasil, já tem setores em que a escala 6x1... Aliás, é que está escrito errado, né? Aqui no Brasil, a gente tem setores onde a escala 6x1 já foi encerrada, né? Que já estão desbravando outras escalas, e isso já vem sendo aplicado em várias áreas, né? Inclusive, o jornalismo, a gente sabe que o sindicato dos jornalistas mesmo, nós como jornalistas, né, Nádia? Ele defende que os jornalistas trabalhem no máximo 5 horas, com no máximo 2 horas extras por dia, né, Nádia? Exatamente. Então, já tem vários setores aqui no Brasil que ou já estão encerrando a escala 6x1, ou já há muito tempo adotam outro formato de escala, né, Cris? Sim. Eu trouxe, sim, alguns exemplos também de setores que já têm a escala, e que, né, são setores que a gente tem uma dinâmica, né, grandes ramos filiados, né, também é CUT, e que a gente escuta muito sobre isso em nossos momentos, né, de diálogo. A gente tem aí o setor da saúde, né, os bancários, a telecomunicação, alguns setores que já dialogam a escala 6x1 e que hoje estão em diálogos também além, né, avançando em outros diálogos, como a questão muito mais forte do assédio, da própria questão mesmo de saúde mental, e a gente percebe que isso tem avançado. A gente tem setores, porque a escala 6x1 hoje no Brasil, ela especificamente em setores que funcionam de forma contínua, né, sem interrupções nos finais de semana, ela é prevista na nossa legislação, como a gente já falou aqui, e é adotada praticamente por qualquer empresa, né, desde que o limite ali seja 44 horas semanais e garanta um dia de descanso, né, esses setores estão aí. E essa prática rotineira, principalmente aí no comércio, na indústria, na limpeza, na segurança, no transporte, da saúde e da alimentação. Esses setores operam, né, numa produção de atividade muito alta. E embora, né, o problema seja legal, a escala vem sendo sinônimo de também um desgaste muito grande, a falta de tempo. Isso tudo vem para uma discussão central, né, sobre a organização no mundo do trabalho e sobre a qualidade de vida, né, que a gente já falou aqui, a dignidade, e que isso possa, né, funcionar todos os dias no nosso país e para todos, né, para todas as nossas categorias que estão passando e passam por muitas dessas desigualdades aí na questão da escala e da produção de trabalho. E, Cris, a gente sabe que existem setores como o nosso, por exemplo, que é do Sindicato de Jornalistas, que defende uma escala específica de trabalho, assim como dentro do nosso sindicato, que é o Sindicato dos Jornalistas, que defende aí a questão de, no máximo, 5 horas por dia, com, no máximo, 2 horas extras, então chegando a uma jornada máxima diária de 7 horas. Existem também outros grupos, outros sindicatos que já lutam pela redução da jornada de trabalho, né? Sim, existem os setores que já lutam pela redução, principalmente o setor da indústria, né, da metalúrgica, que é um setor de trabalho muito pesado, e que tem
uma dinâmica de ter um trabalhador muito jovem, muito ativo, tem ainda a questão muito forte das mulheres, né, porque é um setor que não tem tantas mulheres e que precisaria ter, mas tem um machismo muito grande com a questão da maternidade. Então, esse setor, com certeza, está aí entre os mais, em que mais a gente vê a luta e percebe que eles trazem para nós no diálogo, né, diário, na formação da central, e a gente dialogando para avançar. A gente teve agora uma última plenária em que eles fizeram, né, uma mini manifestação entre nós para falar sobre o abuso, né, sofrido, porque muitas vezes a gente tem uma noção por algo que a gente lê, por algo que um familiar que trabalha, mas quando o próprio trabalhador, né, ele deixa o seu posto de trabalho para reivindicar os absurdos que acontecem, a gente fica muito mais preocupado e, com certeza, dá mais uma prioridade para esses trabalhadores. Eu acho que esse é um setor que eu vejo, né, tenho sentido nesse último período muito forte as reivindicações contra o fim da escala e também em busca de melhores escalas e mais trabalhadores, né, porque muitas vezes o fim da escala, ela traz isso, ela traz a possibilidade de mais trabalhadores adentrarem para poder a gente também impactar aí positivamente na nossa economia. Então, o setor metalúrgico é muito ativo pelo fim da escala 6x1, lutando pelo fim da escala 6x1. Alguma coincidência? Jovens ativos do setor metalúrgico? Alguma coincidência com o Luiz Inácio? Estão aqui do nada. Nos liderando, né? Sempre, né? Tem uma musiquinha na Juventude do PT que fala que os sindicatos do ABC sempre vão dirigir você. É sobre isso. Cris, e quais serão os benefícios para os trabalhadores, mas principalmente para a economia, se a gente acaba com a escala 6x1? A gente já pincelou um pouco aqui, né, no começo sobre esses benefícios e como ela, né, vem impactar, né, a economia não só no Brasil, porque a economia do Brasil a gente percebe agora que é uma economia quase que mundial, né? A economia do Brasil impacta em várias relações. A gente vê aí na mídia o que vem acontecendo nesse último período. E para o trabalhador, principalmente, né, na qualidade de vida, mais tempo para convivência, para estudar, para a saúde, e reflete também diretamente a uma melhor produtividade no próprio, né, setor de trabalho, o próprio do adoecimento físico e mental. E aí esse trabalhador se encontrar. Muitas vezes um trabalhador está num determinado setor de trabalho por causa de alguma melhoria mínima, mas o que ele gosta realmente de fazer é outra coisa. Então, ele passa a ter uma possibilidade de estudar mais, ter um tempo melhor para ele pensar em realizar o seu sonho, em mudar, né, em ter uma disposição, e isso muda a expectativa. Então, torna aquele trabalhador muito mais produtivo e também para a sua vida mesmo pessoal, como achar um sentido, né, para a sua vida, e a gente vê o quanto isso tem impactado a saúde mental dos nossos jovens, nesse processo de se encontrar nesse mundo que cada vez muda mais, e a gente precisa de uma nova perspectiva, e eu acredito que seja muito importante. E já para a nossa economia, eu acho que a mudança principal é a maior geração de emprego, né? Eu acho que isso vai impactar de uma forma muito importante, positiva, com menores jornadas de trabalho. As empresas, né, precisam de mais pessoas para dar conta dessa produção, já que tem uma escala menor. Isso ajuda a gerar novos postos de trabalho, aumenta o poder de consumo dessa população, e é um ciclo vicioso. Quem trabalha menos ganha melhor, consome mais, e movimenta aí o comércio e fortalece a nossa economia inteira. Além disso, né, esses países que reduziram a jornada de trabalho, que a gente falou aqui, a gente falou também no desenvolvimento e tudo que houve, a gente cita aqui também a França e Portugal, que mostram, né, esse crescimento econômico e que vem valorizando aí o tempo e a vida das pessoas. Ou seja, a escala 6x1 é uma pauta muito social, de justiça social mesmo,
mas que também que produz aí um desenvolvimento econômico e sustentável, né, para o nosso país. A gente está aí próximo à COP30 e a gente começa a falar de saúde do trabalhador a partir do impacto climático, né? A gente precisa falar sobre sustentabilidade que o trabalhador dentro de uma metalúrgica, no próprio campo em que a gente vive estiagens absurdas, a gente precisa falar sobre escala de trabalho, sim. Então, o mundo, o mercado, o trabalho tem que estar no centro, sim, das nossas discussões econômicas, sustentáveis. Eu acho isso muito importante para a gente avançar e produzir todo esse desenvolvimento econômico sustentável para o nosso país, que é tão rico, que é tão bonito e que a gente ama tanto. Este programa hoje deixa muito claro, né, esse nosso debate, todas as informações que vieram à tona aqui na nossa conversa, as curiosidades deixam muito claro que vai acabar com a economia do país, acabar com a escala 6x1, vai destruir a economia do país. Nós não vimos nenhum exemplo nas curiosidades de país com a economia destruída, né? Muito pelo contrário, né? Não conseguimos encontrar, muito pelo contrário. Isso só mostra que, de fato, aqueles e aquelas dos nossos congressos que são vendidos aos grandes empresários querem continuar surrupiando a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, já que nos veem apenas como mão de obra, né? Bem como a Cris falou, inclusive, o trabalhador vai trabalhar menos horas, vai ter mais qualidade de vida, vai consumir mais. Então, ele vai gerar mais economia. A roda vai continuar girando e vai girar muito mais, minha gente. Com certeza. Feriado está aí de prova que quando tem feriado nacional, a economia sobe. É verdade, completamente. É verdade. O pessoal viaja, o pessoal aproveita mais, se reúne com a família, faz mais festa, consome mais, né? Com certeza. É a prova, gente. Sim. E agora a gente chega naquele momento. Chega naquele momento. Cris, chegamos naquele momento. Incrível momento em que a Cris vai nos trazer uma história. Exatamente, uma curiosidade. Exato, que tem a ver uma história aí curiosa, um fato inusitado. A gente está aqui ansiosa para saber o que é. Uma fofoca, quem sabe? Será? Ou um contexto de reflexão também, né? Porque... a gente sempre é surpreendida. Sempre. A gente já recebeu de tudo aqui, ó, de tudo quanto é causo. Tudo que você imaginar. Já chegou aqui no Pode Tremer. Exatamente. Vem aí o Segue o Fio. Cris, conta pra gente. O que vem por aí? Pois é, eu fiquei muito reflexiva, né? Tenho várias histórias, né? Vocês sabem que ser dirigente nacional nos proporciona muita coisa. Muita coisa boa, muita coisa alegre, muita coisa triste, muita coisa, né? Surpreendente. Então, eu vou falar um pouco aqui uma história para vocês. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco, né, que não tenho tantos momentos assim, não sou tão blog, né, mas na questão mesmo particular, é uma coisa muito interessante de falar para vocês. Eu sou agricultora familiar de profissão, tenho sítio, sou dona e proprietária da minha terra. E assim, mas só que na minha família, ninguém tem a mesma profissão, né? Meu pai é de um setor humanitário, minha mãe é de outro setor, minha irmã é farmacêutica, outro setor. E eu tenho um irmão mais novo que está comigo na agricultura também, só que já numa agricultura diferente da minha, né? Porque a agricultura tem uma dinâmica muito diferente, pequeno, médio, grande, os portes. E uma coisa muito interessante sobre a escala, que eu comecei a refletir dentro de quando a gente foi para o debate do plebiscito popular, foi dos meus momentos com a minha mãe. Minha mãe é um exemplo de trabalho para mim. Minha mãe é uma pessoa que tem, na essência, o trabalho, né, nordestina, vem de um processo muito diferente do meu, geracional, se casa muito cedo e começa a ter uma exaustiva escala. Minha mãe, eu não lembro da minha mãe brincando comigo quando era pequena, eu não lembro da minha mãe tendo momentos de lazer, porque a minha mãe trabalhava muito. E ela trabalhava muito, e conversando com ela, ela falava que ela trabalhava muito, porque ela tinha, principalmente, eu e a minha irmã, que somos filhas mulheres, essa dinâmica de proporcionar, não só para nós a cesta básica, mas coisas básicas
que são necessidades das mulheres. E eu trago um exemplo, que é o absorvente. Nem toda a menina, a gente sabe, a gente já tem política pública para isso, inclusive agora no nosso governo, que torna o absorvente a questão menstrual no centro, né, de política pública, e é uma dignidade que nem muitas mulheres tiveram acesso. Minha mãe falava muito isso, né? Eu trabalho muito para providenciar para vocês coisas que eu não tive, melhorias, e essas melhorias são melhorias básicas, diálogos, né, que estão aí, mas que são muito importantes, fizeram parte da minha vida, né? Então, minha mãe teve uma escala de trabalho muito exaustiva, conseguiu, sim, trazer para nós uma outra experiência, expectativa de vida, mas que, no fim, ela passa a ter aquele momento de refletir, poxa, eu não tive tempo com os meus filhos, poxa, eu não tive tempo em casa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui ensinar isso. Então, a gente foi meio que aprendendo ali com quem cuidava, com o pai, com a avó, e nesse processo a gente vem se construindo. Então, trazer para vocês que é um pouco da história, mas que nós temos esse contexto, né, que as nossas mulheres estão na pesquisa, pesquisa tanto no DIEESE, em vários setores, de que as mulheres são as mais impactadas pela escala 6x1, que nesse um dia de folga que hoje está na legislação, não é folga para as mulheres, né? As mulheres estão trabalhando em casa, na economia do cuidado, e aí passa a ser uma luta, né, diária pela sobrevivência, principalmente a partir das mulheres, que são muito guerreiras, e nesse momento eu trago aqui essa reflexão e um pouco dessa história para vocês, para a gente aí pensar muitas possibilidades de fortalecer e avançar em políticas públicas pelo fim da escala 6x1, mas também em pensar em também compensar o que muitos de nossos, né, ancestrais passaram, e sempre lembrar que é importante para a gente pensar nas perspectivas de presente e futuro dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Essa é uma história que mostra que aqueles que são defensores da família têm que estar na defesa da família. Da escala 6x1. Da família, né? Exato. Da família. Os que se dizem defensores da família devem e precisam entender que o fim da escala 6x1 é mais oportunidade das famílias unidas, dos pais dentro de casa, dos filhos convivendo com os pais, do lazer em família. E, já que se dizem defensores da família, se colocarem do lado de cá dessa trincheira. Não pode ser só defensor da família quando a família é sua, né? Tem que ser defensor da família brasileira, de modo geral, né? Do trabalhador brasileiro, não, né? E tem que ser defensor da família não só quando a pauta é aborto, essas coisas, né? Ah, tem que é verdade. também quando a pauta é trabalho. Né? É verdade, até porque de que adianta dizer que é defensor da família, mas não defende o fim da escala 6x1 e a mãe, o pai, não consegue ver o seu filho crescer, né? Cadê essa estrutura familiar? Não vê o filho crescer. E assim, eu vivi isso também. Me identifico com a tua história, Cris, porque eu também não construí memórias. Não construí memórias com a minha mãe, com o meu pai. Eu não lembro. Não lembro deles na minha infância. E é esquisito isso. Que tu lembra da vizinha, que ficava de olho enquanto o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar. Tu lembra do vô, tu lembra da avó, que também um cuidava aqui, o outro cuidava ali. Mas tu não lembra do pai e da mãe dentro desse processo, desse crescimento, né? Não houve essa construção. Que triste isso, né? Muito, e essa é a realidade de muitas famílias Brasil afora, continua sendo essa realidade, até porque conseguir conquistar o mínimo ainda é difícil para muitas famílias. Imagina como a gente conseguiria, né, transformar a realidade das famílias brasileiras com mais tempo para os pais e para as mães estarem dentro de casa com seus filhos. É isso. Nádia. A gente tem um WhatsApp por aqui no Pode Tremer. Tu sabia, Cris, que a gente tem um WhatsApp aqui no Pode Tremer, viu? A gente é conectado. A gente é conectado. Conta. Cadê? Produção, bota na tela no meu momento. Olha aí. Chegou o momento dela de Bom Dia e Companhia, Prisciliude. Nosso WhatsApp é 85, tá longe agora, 85 99943 5662, repetindo para vocês, 85 9943 5662, o WhatsApp do Pode Tremer, para vocês mandarem pra gente histórias, mandarem fotos, mandarem vídeos, quem que vocês querem ver, qual assunto vocês querem debater, pra gente poder apresentar para vocês toda quinta e terça-feira, 18 horas. Isso, toda quinta e terça-feira, 18 horas, a gente vem com inédito na quinta, terça-feira ele reprisa, né? Na terça-feira da semana seguinte ele reprisa, e a gente tá nas redes sociais, no Instagram,
A gente tá no TikTok, a gente tá no YouTube, no PT Sat, canal 1313, na Rádio PT também e nas plataformas de streaming ali da rádio, no Spotify e no que mais tiver, a TV PT, a Rádio PT, o Pode Tremer tá por lá. É isso, pega o linkzinho aí dos nossos programas no YouTube, no Spotify, nos streamings aí, manda pros seus amigos, fala, olha gente, vamos ajudar nessa luta da escala 6x1, tá aqui muito bem explicado pela nossa secretária nacional de juventude da CUT, Cristiana Paiva, que abrilhantou o nosso programa hoje. Muito obrigada, Cris. Obrigada. Cris, estás a nos ouvir? Gente, eu estou ouvindo. Quero agradecer a participação, eu gostei muito de fazer, foi bem interativo, eu acho que deixa a gente à vontade, né, para dialogar com os nossos trabalhadores, as nossas juventudes que estão sendo tão impactadas e que a gente começa aqui a sonhar, né, junto a novas perspectivas aí de mundo para o nosso Brasil, e que isso avance, que a gente aprove e que essa escala 6x1 venha cair e a gente possa avançar em outros momentos também para dialogarmos política e colocar nossos jovens aí nesses espaços que precisam ser colocados para aprovação do fim da escala 6x1 e de outras políticas que vêm impactar o nosso Brasil. Então, eu estou aqui muito feliz e quero a juventude muito no poder aí no nosso país para todas as nossas lutas avançarem. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Seguimos Cris. firmes, Cris. Valeu! E segura aí, Cris, porque a Nádia vai ler a nossa frase. E eu achei frase muito do boa, dia. muito boa. Né? Ó, a vida humana não pode se resumir a trabalhar, pagar contas e fazer dívidas. Tem que se deixar um bom capítulo para as loucuras que cada um tem. Pepe Mujica, nosso líder uruguaio, sempre. É isso, Pepe sempre vivo, né? Sempre vivo. Sempre presente. E sempre ao lado dos trabalhadores. É isso aí. Valeu, Cris. Cris, muito obrigada. Mana Nádia, valeu amiga. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.